Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Nova semana chegando. Isso é graça de Deus, viu? E mesmo nas tempestades narradas no Evangelho de ontem, com Jesus encontramos o caminho. Muitas vezes o que basta é ter fé e paciência. E hoje quero mandar o nosso super abraço para Janine Alves, que nos ouve de João Pessoa, na Paraíba. Eu já estive aí uma vez. E pensa num povo maravilhoso, acolhedor, né? Gostava de conversar e ouvir as histórias do Nordeste. Muito bom. Também um super abraço para o Luiz Cacela e a Santa Vinci, que são os meus paroquianos aqui em Londrina. Juliana Glovac, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E também, se você reparar, a partir de agora no título do podcast tem a passagem do Evangelho correspondente. Uma sugestão do nosso ouvinte Dante, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela dica, viu? E hoje, segunda-feira, 14 de agosto de 2023, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir da Igreja. Iniciemos com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Maria, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, até a morte. Amém. Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os 5 versículos do Evangelho de hoje falam de 2 temas muito diferentes. Primeiro, que é o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o segundo assunto, que informam sobre a conversa de Jesus com Pedro sobre o pagamento de impostos e taxas no templo. Bom, o primeiro anúncio havia produzido uma forte reação de Pedro. Está lá no capítulo 16 de Mateus. Ele não queria saber do sofrimento e nem da cruz. Jesus havia respondido com a mesma força: Vai para longe de mim, Satanás. Aqui no segundo anúncio, a reação dos discípulos é mais branda, menos agressiva. O anúncio produz, sim, tristeza. Parece que estão começando a entender que a cruz faz parte do caminho. A proximidade da morte e do sofrimento pesa sobre eles, gerando forte desânimo. Embora Jesus tente ajudá-los, a resistência de séculos contra a ideia de um Messias crucificado era com certeza maior. Ao chegarem a Cafarnaum,
Os cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro: Seu senhor não paga o imposto? Pedro respondeu: Sim. Desde os tempos de Neemias, lá no século V a.C., os judeus que haviam retornado do exílio da Babilônia se comprometeram solenemente em assembleia a pagar os vários impostos e taxas para garantir que o templo continuasse funcionando e cuidar da manutenção tanto do serviço sacerdotal como da construção do templo. Neemias capítulo 10, versículos de 33 a 40. Pelo que emerge da resposta de Pedro, Jesus pagou esse imposto como todos os judeus. Mas a conversa entre Jesus e Pedro é estranha. Ao chegar em casa, Jesus pergunta: O que você acha, Simão? De quem cobram os reis desta terra impostos e tributos? Dos próprios filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus diz: Então os filhos estão isentos. Isso provavelmente reflete uma discussão entre os cristãos judeus antes da destruição do templo no ano 70. Eles se perguntavam se deveriam ou não, agora como cristãos, continuar a pagar o imposto do templo, como eles faziam antes da conversão. Por causa da resposta de Jesus, eles descobrem então que não são obrigados a pagar este imposto. Os filhos estão isentos. Os filhos são aqueles que, se assemelhando a Cristo, acolhem Jesus como filho e também se tornam filhos. Mas apesar de não terem a obrigação de pagar, a recomendação de Jesus é fazer isso, pagar os impostos, para não causar escândalo. E hoje vamos conhecer a história de São Maximiliano Maria Kolbe. Raimundo nasceu no dia 8 de janeiro de 1894 na Polônia. Mais tarde no seminário assumiu o nome de Maximiliano Maria Kolbe. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica de religiosidade. Com apenas 13 anos foi residir com os franciscanos. No colégio foi um estudante brilhante e atuante. Nessa época manifestou seu zelo e amor a Maria, fundando o apostolado mariano Milícia da Imaculada, que existe até hoje, inclusive aqui no Brasil. Concluiu os estudos em Roma, onde foi ordenado sacerdote. O carisma do apostolado de Padre Kolbe foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela imprensa escrita e falada. Editou uma revista mariana, um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para sacerdotes. Instalou uma emissora de rádio católica. Seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio da Maria Imaculada. Voltou para a Polônia e cuidou da direção do seminário e da formação dos novos religiosos. Em 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia. Padre Kolbe foi preso e enviado para o campo de concentração. Em agosto de 1941, por causa de um prisioneiro que fugiu do campo, foram condenados à morte outros 10 prisioneiros. Essa era a norma. Um deles, Francisco, começou a chorar e em alta voz declarou que tinha mulher e filhos. Padre Kolbe solicitou ao comandante para ir em seu lugar e ele concordou. Todos os 10 despidos ficaram numa pequena e úmida escura cela dos subterrâneos para morrer de fome e de sede. Depois de 2 semanas, sobreviviam ainda 3 com Padre Kolbe. Então foram mortos, com uma injeção venenosa para desocupar o lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. Ó Deus de admirável providência, que no mártir São Maximiliano Maria Kolbe destes ao vosso povo pastor corajoso e forte. Concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Amém. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e amanhã a gente se encontra. Até lá!